Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Iniciando aí mais um dia de propósito para a graça de Deus. Estamos no nosso 5º dia de propósito. E eu creio que grandes coisas o Senhor já tem falado ao seu coração. Ele tem falado ao meu coração. Então vamos iniciar mais um dia debaixo da presença de Deus. Que Ele possa ministrar aos nossos corações mais um pouquinho da porção da sua palavra, do que Ele requer para as nossas vidas. E iniciando o nosso 5º dia, hoje fala sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O que é sua vida? Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anaïs Nin. Sua vida é formada como você enxerga. O modo com o qual você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima e às vezes embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão da vida? Você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa, a fim de cumprir os propósitos para os quais Deus o criou. Será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus.
Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista ou com uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever algum deles com base na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais. Já outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado no teste da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O segundo fundamento aqui é sobre a vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente alguma coisa durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse. E Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer.
Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham por sobre os peixes do mar, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Desculpa, gente. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo o que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo em uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeira, você receberá o reconhecimento de Deus e Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. E terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e o nível de minha vida espiritual. O modo de eu administrar o dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim
as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Amém? Bom, gente, o dia de hoje já tá falando aí com os nossos corações, né? Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E aí, você já parou para se perguntar como você enxerga a sua vida? Como ela está formada? Será que Deus pode confiar cargos a você? Será que Deus pode confiar no que Ele tem para colocar em tuas mãos? Não vemos as coisas como são, mas como nós somos. E como você define a sua vida, determina o seu destino. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe vem à mente agora? Você já parou para pensar um pouquinho? Como imaginamos a vida? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando imaginamos a vida? Será que é como, né, aqui no começo ele fala, né? Será que a gente imagina a vida como uma montanha-russa, uma sinfonia, uma dança, um quebra-cabeça? Como será que você tem pensado de como é a vida? E Deus, Ele tem muito para nos fazer. Ele tem muito a nos confiar. Sabemos que aqui estamos de passagem. Sabemos que aqui é apenas um teste que Deus está fazendo conosco. Então, Deus nos testa a forma como enfrentamos as enfermidades, as adversidades, os problemas, as aflições, né? Ele sonda todas as coisas, é um teste, né? E ele tem, e até uma das coisas que eu anotei aqui, não podemos viver a vida como vivem as pessoas do mundo. Precisamos ser diferentes. Não podemos achar que tudo é normal, que tudo está correto, que tudo é assim. Obedecer a Deus implica vivermos uma vida diferente. Precisamos viver uma vida diferente. E como a gente tem falado durante a semana, não vai nos deixar ileso dos problemas, das adversidades, dos erros, mas precisamos viver de forma diferente. Precisamos ser luz no mundo. Precisamos ser diferente, que as pessoas possam enxergar diferença na nossa vida. Que as pessoas possam enxergar Deus nas nossas vidas. Porque muitas das vezes, talvez, agimos de forma que escandaliza as pessoas. Muitas das vezes não estamos sendo testemunhos do que vivemos, do que Deus requer para as nossas vidas. Então precisamos viver de acordo com a conformidade de Deus. A vida aqui na Terra ela é um teste. E Deus prova todos nós quanto ao nosso caráter, quanto à nossa fé, quanto à obediência, quanto ao amor, à honestidade e à lealdade. Todas essas coisas são testes que Deus nos coloca para saber como estamos saindo. Será que muitas das vezes eu tenho tido fé? Será que muitas das vezes eu não tenho duvidado da fé? Será que eu tenho obedecido ao chamado de Deus? Ou será que eu tenho desobedecido? Por quê? Porque é muito mais fácil eu fazer o que eu quero do que eu fazer o que Deus quer. Porque muitas das vezes as atitudes que Deus requer das nossas vidas, ela custa um preço. E muitas das vezes eu não quero pagar o preço. Eu não quero seguir em frente, eu quero mais fácil, eu quero mais rápido. E as coisas que Deus tem para nós, muitas das vezes, ela vai levar tempo. O silêncio de Deus
não significa que Ele esqueceu de nós, mas Ele está provando a nossa fé. E a gente vê aqui o quanto Deus provou, por quê? Deus provou Abraão, Deus provou Jacó. Quantos outros profetas de Deus colocou em prova? Mas, diante de toda a prova, Deus também a aprovou. Nós vemos aqui que José foi aprovado, Ruth, Esther, Daniel. Mais do que José passou, Deus aprovou ele. Foi numa situação difícil, quanta prova, vendido pelos seus irmãos, própria família. Mas o que? Ele foi aprovado por Deus, por quê? Porque ele ficou firme. Teve seus momentos de angústia? Teve. Mas ele ficou, o quê? Pedindo a Deus, firmado em Deus. Então, mesmo em meio às nossas adversidades, em meio às lutas, em meio às enfermidades que muitas das vezes não entendemos e achamos que não podia estar acontecendo desse jeito, que não podia ser dessa forma, que não podia isso, que não podia aquilo. Deus, Ele está no controle. E se Ele colocou, é porque Ele quer nos testar. E para algum propósito Deus está permitindo acontecer. Quando conseguimos enxergar um pedacinho, né, disso que Deus tem feito, né, de que Ele está nos provando, de que Ele está nos testando, as coisas elas começam a ter mais sentido, elas começam a ficar mais fácil. Aqui a gente vê o que? Um rei chamado Ezequias passou pelo teste. E o que fala? Deus desamparou Ezequias para prová-lo e saber o que realmente havia em seu coração. E Ezequias tinha íntima comunhão com Deus. Então aqui a gente vê o quê? Que por mais que tenhamos intimidade com Deus, não nos deixará ileso de passar por alguns testes, de passar por algumas provações. Por quê? Porque Deus quer saber o que está dentro do nosso coração. O que realmente está dentro do nosso coração. Por quê? Porque é diante da adversidade, é diante de problemas que manifesta quem realmente somos. E seguindo ainda fala, quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Então, quando a gente compreende que estamos aqui de passagem, que Deus nos testa a todo momento, tudo começa a fazer sentido. Tudo começamos a ver a mão de Deus, de que algo Ele está querendo sobre as nossas vidas. A vida na Terra, ela é um cargo de confiança. Ela é um ato de fé. E somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. E você já parou para pensar como você está administrando? Como tem administrado a sua vida, o seu casamento, o seu lar, os seus filhos, o seu trabalho? Já parou para analisar um pouquinho como temos administrado? Isso não é só para vocês, isso também é para mim. Como temos administrado? Será que da forma correta? Será da forma que Deus quer que administremos? Será que temos dado prioridade a Deus, as coisas essenciais que precisamos dar prioridades? De sermos bons administradores? Ou estamos fazendo de qualquer jeito? Estamos fazendo da forma que achamos que deve ser feita? Precisamos alinhar o nosso tempo para sermos administradores, segundo o propósito e a vontade de Deus. Deus, Ele apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Tudo aqui é emprestado. Nada é nosso, tudo é de Deus. E Ele, tudo que temos aqui, Ele nos emprestou o tempo necessário que iremos viver aqui na terra.
E o que temos feito de tudo que Ele tem nos emprestado, de tudo que Ele tem nos dado para fazermos aqui na Terra? Como tem sido? Você já parou para pensar um pouquinho? Como você tem vivido? Como você tem administrado? Como você tem, vamos dizer, aproveitado tudo o que Deus está permitindo que você tenha na sua vida? Tudo que conseguimos não é só mérito nosso, é pela graça de Deus. Ele nos permite que tenhamos, Ele nos capacita para que consigamos almejar os nossos sonhos, as nossas metas. Às vezes a gente vê, eu consegui, né? Pessoas batendo no peito, eu consegui, fui eu que fiz, fui eu que não sei o quê. E que erro, né, gente? Porque nada conseguimos fazer sem a aprovação de Deus, sem que Deus intervenha, sem que Deus nos capacite. Tudo que fazemos, temos a aprovação, ou mesmo a reprovação de Deus. Mas tudo que alcançamos, tudo que Ele nos permite almejar, é segundo a graça dEle. Nada é mérito nosso. Tudo é mérito de Deus, porque é por Ele que nós conseguimos. De nós mesmos, somos incapazes de fazer muitas coisas, muitas realizações, mas muitas das vezes estamos tão cegos com tudo que está ao redor do mundo, tudo que vivemos neste mundo, que acabamos deixando o nosso ego falar mais alto e achando que nós conseguimos por nosso mérito. E não, precisamos ser humildes de saber que todas as vitórias, tudo que almejamos é segundo a graça de Deus, que Ele nos permite, almejar, que Ele nos permite conquistar, que Ele nos permite vivermos cada ato da nossa vida. E eu percebo muitas coisas de que tem acontecido durante toda a minha vida e tudo que vim passando muitos anos. Hoje eu compreendo que foram testes de Deus, porque Ele queria provar o meu coração, Ele queria provar o meu caráter, Ele queria provar a minha honestidade, a minha lealdade, saber o que está aqui dentro. Então nada foi em vão. Tudo que Ele permitiu que eu vivesse foi por um propósito. Então hoje eu consigo compreender melhor que cada tribulação, cada aflição, cada processo que eu passei nesses últimos anos foi permissão de Deus, foi um teste para que eu pudesse viver da plena vontade de Deus, obedecendo, fazendo o melhor. Muitas das vezes fraquejei, muitas das vezes desanimei, mas Deus ele sabia a minha real intenção, porque Ele não vê a nossa capa, Ele não vê o que está aqui por fora só, mas Deus ele conhece o nosso coração. Por isso que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente julga as pessoas, mas nós não sabemos o coração dela como está, não sabemos a intimidade que ela tem com Deus, porque ela pode não mostrar para os outros, ela pode não mostrar por fora, mas quando ela entra no quarto e ela fecha a porta e é só ela e Deus, lá ela se derrama. E é lá que Deus conhece o caráter do coração dela. Não é pelo que as pessoas falam, mas é pelo o que Deus tem nas nossas vidas. Mas Deus ele prova o que está no nosso coração. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe toda a intenção do nosso coração. Então podemos falar para as pessoas, podemos falar aos outros que não é isso, que temos as melhores intenções. Mas Deus ele conhece o mais íntimo. Ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração. E por isso todos os dias Ele nos prova, Ele nos testa, mas a graça dele está estendida. Porque Ele também vem com a provisão, Ele também vem com cuidado, Ele também vem colocando a mão poderosa, ajudando a passar por todas as situações. Ele não nos dá a prova
maior do que iremos suportar. Ele não nos coloca em testes maior do que iremos conseguir fazer. Então, Deus, ele é perfeito em sua soberania, ele é perfeito em tudo, gente. Porque ele nos conhece, foi ele que nos formou, foi ele que nos criou. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe aonde vamos falhar, aonde vamos errar. Mas ele nos testa a cada dia, de forma que, para forjar o nosso caráter, de forma a saber realmente o que está dentro do nosso coração. E nada tem fugido do plano dele, do que ele tem para as nossas vidas. Nada tem fugido do que ele tem preparado para nós. Só precisamos nos alinhar. Precisamos estar disposto a viver a vontade de Deus. Estar disposto a viver a obediência em Deus. Obedecer a Deus é uma das coisas que temos falado toda essa semana. Obedecer a Deus implica em eu quebrar o meu ego, eu quebrar o meu eu renunciar a mim mesma. E muitas das vezes é difícil quebrarmos nosso eu. É difícil renunciarmos a nós mesmos. Queremos do nosso jeito, queremos da nossa forma, achamos que está errado Deus fazer de certo jeito. Mas tudo que Deus faz é perfeito. E Ele encaixa perfeitamente todas as peças do nosso quebra-cabeça, não é? Quando vemos a vida como um quebra-cabeça, vamos montando as peças. E de repente falta uma pecinha ali que a gente não consegue encaixar, que a gente não consegue entender. Mas de repente Deus vem e coloca a peça principal que está faltando e encaixa perfeitamente o quebra-cabeça. E a gente compreende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou prova de ver muitas coisas, muitos testes de Deus. E recentemente um deles foi o quê? A porta de emprego. Que eu tanto busquei, tanto mandei currículo. Passei a entrevista, não fui chamada. E tantas coisas acontecendo. E hoje eu compreendo que Deus estava me testando. Saber se eu não ia murmurar, saber se eu não ia reclamar, saber se eu ia obedecer, se eu ia aceitar. Porque aceitar a vontade de Deus nem sempre é fácil. Aceitar o que Deus tem para as nossas vidas, às vezes a gente quer brigar com Deus. Às vezes a gente quer, Deus, não é assim. Eu não quero assim, eu quero assim. E Deus fala, não, mas eu preciso fazer aqui. Você quer ir para um caminho X, Deus quer você no caminho A. E hoje eu consigo compreender que Deus tinha algo muito maior para que eu vivesse, para que eu desfrutasse. E não só eu, como a minha casa, como meu esposo, os meus filhos. É algo interessante que em janeiro pudemos desfrutar de dias maravilhosos, que talvez há tempos atrás não conseguimos. E eu vi assim a mão perfeita de Deus. Deus falando, descansa, olha o que eu tenho para você. Eu só preciso de obediência. Eu só preciso de renúncia. Renunciar o quê? Renunciar a você mesmo, aos seus gostos, às suas manias, ao seu ego. Quem que não tem um ego, né, gente? Então, quando nos colocamos na posição de servos, de obedecer a palavra de Deus, Deus ele nos colocará em lugares muito maiores do que esperamos. Mas não obedeça a Deus como uma troca, como querendo almejar algo. Obedeça a Deus pelo que Ele é, não somente pelo que Ele pode fazer pela sua vida, mas pelo Pai que Ele é, um Pai amoroso, um Pai fiel, um Pai que não nos desampara. Não faça troca com Deus. Eu te obedeço se o Senhor me der isso. Porque vemos muitas das vezes pessoas querendo fazer troca, moeda de troca com Deus. Eu te sirvo, eu vou na igreja, eu faço isso, mas eu quero que Deus faça isso para mim. E se Deus não fazer, eu não vou mais. Se Deus não realizar o que eu quero, eu não vou mais. Vemos muitas coisas disso, gente.
E Deus não é moeda de troca. Deus, Ele só quer a nossa sinceridade. Ele só quer a nossa fidelidade com Ele. Ele tem muito a fazer por nós, sim. Mas passaremos por aflição, passaremos por desemprego, passaremos por problemas, passaremos por enfermidades, passaremos pelo luto, passaremos por muitas adversidades. Mas a única diferença é que em todas elas que enfrentaremos, Deus, Ele estará conosco. Deus, Ele está ali segurando na nossa mão. Mesmo que não entendamos, mesmo que não compreendamos a vontade dEle, o propósito dEle, mas Ele está ali, do lado, nos fortalecendo, forjando o nosso caráter. Por quê? Porque Ele conta conosco. Então, aproveite o máximo que você puder dessa terra, mas aproveite de forma consciente, de forma segundo a vontade de Deus, porque tudo aqui é emprestado, nada é nosso, estamos aqui de passagem. Um dia iremos para casa, voltar para a casa do Pai, e não levaremos nada daqui, nada. Então, reflita um pouquinho de que vale às vezes a gente brigar por status, por dinheiro, porque tudo isso vai ficar. Viva cada minuto, cada segundo, como se fosse o seu último dia. Não que você não vai adquirir as coisas, não que você não vai lutar para você almejar o que você está querendo, os seus sonhos, mas não faça disso uma tarefa pesada. Não faça disso algo pesado que você tem que conquistar e tem que fazer. Não. Faça de forma leve. Corra de forma leve. Não como um peso, mas como uma paz. Porque Deus, Ele é perfeito. Você vai chegar onde é para você chegar. Ninguém está atrasado. Eu tenho visto algo que uma mensagem, né, uma frase que roda bastante, né, nos reels do Insta, e fala: ninguém está atrasado, todo mundo está no lugar certo, na hora certa, que é para estar ali. Porque muitos estão se formando aos 20 anos, mas só vai ter sucesso aos seus 40, aos seus 50, às vezes não é aos 20 que ele vai ter sucesso. E tá tudo bem. Então, tudo há um propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. E sim, há tempo para todas as coisas. Talvez muitas das coisas Deus não vai permitir que você tenha agora. Não é por Ele não te amar, não é por Ele estar bravo com você, não querer que você adquira. Não. Ele só está preparando você para que no tempo certo Ele entregue essa bênção e ela seja realmente bênção. Porque há bênçãos que se tornam maldições. Por quê? Porque às vezes temos algumas bênçãos que nos afastam de Deus, então ela se torna maldição. Porque não sabemos administrar, não sabemos fazer como tem que ser feito. Então saiba que você está no processo, que você está de acordo com a vontade de Deus. E por mais que você fale: Tati, mas eu não consigo isso, não consigo uma porta de emprego, não consigo adquirir minha casa própria, não consigo fazer isso, não consigo ter um filho, não consigo viver de certa forma. Mas você já parou para analisar o que tem dirigido a sua vida? Como você tem dirigido a sua vida? Foi algo que falamos essa semana. Será que você está tentando dirigir ela? Por que você não para um pouquinho e faz de forma diferente e fala: Senhor, dirige a minha vida. Me ajude a enxergar a vida do seu ponto de vista. Como o Senhor quer que eu viva, como eu posso viver de forma a te agradar, a te obedecer, a ser fiel, a ser honesto. Será que você tem sido honesta com você mesma?
Será que você tem sido leal com você mesmo? Não é só sobre ser leal com os outros, mas ser sobre leal, ser honesto com você mesmo. É fácil pintarmos de bonzinho, de correto, nas redes sociais, para os outros, de fora que não conhece. Mas e aqui dentro, aqui, ó? E aqui dentro que é só Deus que conhece e eu mesmo? E aí, será que eu tô sendo honesta comigo mesmo? Será que eu não tô tentando camuflar algumas coisas? Será que eu não tô tentando passar um paninho, né? Colocar uma toalhinha por cima e falar, não, tá tudo certo, não é nada disso. Como você tem vivido? Como você tem enxergado a sua vida? Se de repente você está enxergando da forma que não é, da forma que te entristece, da forma que te afasta dos planos de Deus, para hoje e fala, Deus, alinha minha rota. Me ajuda a viver de forma da tua vontade. Que eu seja honesto, mas não só com as pessoas, que eu seja honesto comigo mesmo. Que eu me enxergue, que eu entenda. Somos falhos, somos errantes, mas a graça de Deus, ela é maior nas nossas vidas. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Deus, Ele nos ama. E Ele está esperando que eu, você, possa viver na obediência dEle, sendo leal, sendo honesto, tendo fé, possa viver o que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem muito para nos dar aqui na terra, sim. Mesmo que o nosso lar não é aqui, mas Deus, Ele quer nos abençoar aqui. Então, como você está administrando? Será que Deus pode confiar esse cargo a você? Como bom administrador, como boa administradora? Para que, quando você voltar para a casa do Pai, Ele possa te colocar no mais alto lugar lá, para você administrar também? Então, que você possa refletir no dia de hoje. Que você possa pensar quais as tarefas mais importantes que Deus tem confiado a você. Como você tem feito com as tarefas que Deus tem confiado a você. Reflita. Pare, pense. Às vezes a agitação do dia não nos permite sentarmos à mesa, não nos permite sentarmos com Deus e fazer autoanálise e ver o que está fora do lugar, o que precisamos melhorar, o que precisamos mudar. Só vamos vivendo nessa louca aventura da vida, na correria do dia a dia. Mas é um tempo que Deus está nos chamando a sentarmos na mesa e sentarmos com Ele, para que possamos compreender o que Ele tem para nós, o que Ele requer das nossas vidas. Será que estamos na rota certa? Será que não estamos tentando desviar a rota para o caminho ser mais curto, para o caminho ser menos espinhento? Então, que você possa realinhar a rota e pedir para que Deus te abençoe, para que Deus te fortaleça nessa caminhada e Ele te coloque no lugar certo, da forma que Ele quer, que você obedeça, que você seja um bom administrador, uma boa administradora, que as suas mãos sejam abençoadas com tudo que Deus colocar diante da tua mão, que você possa passar no teste, que você possa compreender o sentido da vida e você possa enxergar a vida na perspectiva de Deus, como Deus enxerga ela, que você possa compreender e assim também enxergar, porque você verá o quão mais leve é quando fazemos da forma que Deus requer, quando fazemos de forma leve, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve.
Então, se tá pesado, se tá difícil, tem algo errado. Então, pede para Deus mostrar o que tá errado, para se tornar mais leve a sua caminhada, a sua estadia aqui na Terra. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai providenciar, Deus vai falar ao seu coração e Deus vai administrar e vai te colocar na rota correta, para você passar pelo processo, para você viver o extraordinário dele aqui na Terra. Sim, porque podemos viver o extraordinário de Deus aqui na Terra, enquanto não voltamos para a casa do Pai. Amém? O pensamento do nosso propósito de vida, ele fala assim, o tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Então reflita, qual é o teste que você está passando? E qual é o cargo de confiança que você está tendo? Se você está fazendo o correto, se você está administrando o correto. O versículo para memorizar é: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Está lá em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E a pergunta para meditar, ela fala sobre o que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus. Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Eu vou repetir mais uma vez. O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então reflita um pouquinho. Às vezes, pensamos que a tarefa mais importante seja o nosso trabalho, seja administrar a igreja, o nosso ministério na igreja. Mas pense um pouquinho que talvez a tarefa mais importante que Deus está confiando a você é o seu lar. É lá que você precisa administrar primeiro. É lá que começa você a provar do amor de Deus. Talvez com seus filhos, com seu esposo. É o seu lar. Mas pense um pouquinho. Quais as tarefas importantes que Deus tem confiado a você? Porque muito mais do que um trabalho, muito mais do que um ministério, muito mais do que um cargo, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Então que possamos cuidar do que Deus tem nos dado, que possamos saber administrar as tarefas que Deus tem nos concedido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça no dia de hoje. Amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, mais um dia, Senhor, estamos, ó Pai, no propósito, nosso 5º dia, e te louvamos, ó Pai, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, e que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, abrindo, ó Pai, as nossas mentes, que possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, abrindo os nossos corações, ó Pai, que faça morada, Senhor, cada palavra, Senhor, que temos falado diante deste livro, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer moradas nos nossos corações, nos nossos lares, no nosso trabalho, mas principalmente o nosso coração, o Senhor faça morada. E que possamos, ó Pai, ser bons administradores. Que o Senhor possa achar, Senhor, que estamos aptos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, a estarmos, Senhor, nesse cargo de confiança que muitas das vezes o Senhor nos coloca, Pai. Que possamos estar aptos, ó Deus, a fazê-lo, a administrá-lo, Senhor. Ó Pai, abençoa cada um, Senhor, nesta manhã. Alcança cada um, ó Pai, segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Abençoando no trabalho, no lar, na escola, por onde estiverem, Senhor, na rua, caminhando, viajando, Tu possa estar alcançando com a Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando a Tua mão, ó Pai, abençoando o dia de hoje, Senhor. Frustrando, Senhor, todos os planos do inimigo, ó Pai. Tudo que ele tenta colocar, Senhor, todas as setas, ó Pai, que vierem para atrapalhar o dia dos Teus filhos, caiam por terra, Senhor.
e o Senhor possa dar direcionamento, e o Senhor possa estar abençoando a cada vida, Senhor. Fica conosco no decorrer deste dia, ó Pai. Nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, um dia de bênçãos, ó Pai, debaixo da Tua graça. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que bênção, né? Que tenhamos aí um dia abençoado, um dia próspero, um dia produtivo, e que você possa aí falar com Deus, e que você possa ser uma boa administradora, um bom administrador da vida que Deus tem permitido você viver nesta terra. Um forte abraço, gente. Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.